Nesse vídeo, bem objetivo, breve, quero te explicar como que tu consegue escrever, criar anúncios que convertem muito. Basicamente é isso. E escrever muito no quesito de bem, tanto quantidade quanto de ser bom, porque nem todo volume ele é bem-vindo, entendeu? Não adianta tu chamar uma penca de gente e isso acontece direto, corriqueiramente. Se tem métricas absurdas ali, pô, tu tem um CTR altíssimo, tu tem um CPC baixo, só que quando tu vai ver, não está convertendo nada no final. A pessoa está chegando na página, não está convertendo, sabe? A pessoa, pô, chega lá e não compra, a pessoa entra numa live de um lançamento e começa a comentar umas coisas nada a ver, a pessoa está ali no grupo e não tem nada a ver com o perfil, enfim, tu faz anúncios que convertem muito, mas que acabam estando fora do tal do ICP, que se fala muito, né? Índice do cliente ali, ideal. E a questão é o seguinte, brevemente e de maneira muito objetiva. Quando tu vai olhar para um anúncio, isso independe do momento. Tu está pensando no lançamento, é um anúncio para um perpétuo, é um anúncio topo, meio, fundo de funil, grosseiramente a ideia é a mesma. Qual que é a questão? Primeiro, tu tem que pensar na ocasião. Para que eu estou usando isso? Qual o contexto? Justamente o que eu acabei de comentar. Pô, eu estou no lançamento. Pô, eu estou num perpétuo falando com topo de funil, com meio de funil. Tu tem que saber, claro, minimamente, essa questão de níveis de consciência também. Topo, meio e fundo. Qual que é a diferença? O que eu uso mais para conversar com um com a outra? Rapidamente, quando eu estou pensando em topo, a pessoa desconhece a maior parte das coisas. Muitas vezes até o problema. Então, se tem muito o contexto, por mais que às vezes explicitamente escrito assim, quando não, de alguma outra maneira, daquela ideia do tal do você sabia que, entendeu? No meio, a pessoa ela já é mais consciente do problema, da solução, ela está começando a conhecer produtos, tal, aprofundar na solução. E aí essa pessoa, ela já está procurando como que se faz alguma coisa. Geralmente, como que se resolve x, y, z, como que se faz, tal. A pessoa, no fundo, na base do funil, ela já passou por todos os outros níveis. Ela já está consciente da parada toda, ela já está querendo comprar, já está disposta a resolver. E quando a gente está pensando em comprar alguma coisa, pô, esses dias eu estava ali querendo almoçar no lugar. Pô, e o que, que eu fiz? Eu estava disposto a almoçar. Estava na base de funil. Já entendi o que é fome, já entendi como que eu mato a minha fome, já, sabe? E aí, pô, agora eu quero realmente decidir para passar o cartão. Qual que é a ideia? Eu acabei de falar. Eu quero decidir passar o cartão. Como que eu decido? Pesquisando a concorrência. Diferenciais de mercado. O que, que um tem, que o outro não tem, qual que é a entrega, sabe? Grosseiramente, essa que é a ideia. E quando eu olho para um anúncio, seja ele meio, topo, fundo, o anúncio, ele sempre se divide em três partes. Sempre. Seja um estático, seja um vídeo, seja um GIF, seja um carrossel, seja lá o que for. Porque tudo é texto. Grosseiramente tudo é texto. Qualquer peça que a gente for pensar, na verdade. Um e-mail, um anúncio, uma página, tudo é texto. Tudo nasceu no texto. Entendeu? Se tu para imaginar tudo, até o fluxo de um para o outro é como se fosse um texto gigante. Sabe? Que tem que ser coeso, que tem que fazer sentido. A pessoa tem que começar a ler sobre um almoço e tem que terminar lendo sobre o almoço. O convite para almoçar. Não posso começar lendo o almoço, daqui a pouco eu estou falando de ração de cachorro. E daqui a pouco eu estou falando de tênis, sabe? As coisas elas acabam colidindo. E quando eu olho para o anúncio, tenho três pontos primordiais, sempre. Que é o quê? A introdução do anúncio. Num vídeo muita gente chama de hook. Num estático a galera vai chamar de uma headline, sabe? Ali, ou às vezes até no vídeo eu posso usar uma headline junto com o tal do hook, do gancho, enfim. E eu tenho o corpo do anúncio, que está entre o início e o fim, o miolo da parada. E eu tenho o fim, a cauda do anúncio, grosseiramente, que é o tal do CTA. Quando se tem, nem sempre vai se ter. E a questão é o seguinte: quando eu paro para pensar nessa estrutura de anúncio, que é a estrutura que compõe qualquer um, independente do nicho, independente do produto, independente do que for, anúncio é anúncio. E a questão é que o ponto mais importante, eu posso falar a respeito de muitas coisas, eu posso pensar a respeito de, pô, traz uma curiosidade tal, traz uma tensão, traz um conflito tal, traz não sei o que tal, posso falar de muitas coisas. Mas o ponto primordial, quando eu sentava ao lado de pessoas que investiam milhões em tráfego por mês, pouquíssima gente que fazia anúncios em operações que eu já trabalhei desse porte, pô, sentava eu e sentava o CEO da empresa, sabe? E só eu e ele podíamos fazer os anúncios, sabe? E ele falava pra mim, cara, tanto quanto em outros projetos que eu já participei, os caras falavam a mesma coisa. O Arthur, a parte primordial do anúncio.
Cara, tu pode errar em tudo, que ainda tem chance de dar certo, mas tu não pode falhar nisso, que é justamente a segmentação. O quanto antes tu segmentar, quanto antes tu segmentar e tu direcionar bem a tua mensagem, sabe? Segmenta bem. E muita gente faz isso errado, pensando que está segmentando, sabe? Tu tem que segmentar a ponto da pessoa perceber que a mensagem é para ela e a pessoa ter clareza do que tu tá falando no estalar de dedos, rapidamente. Claro que depende muitas vezes do contexto, mas no âmbito geral, tu vai fazer isso em qualquer anúncio. Tá, Arthur, e se eu trouxer um storytelling, uma roupagem XYZ, beleza, tu vai ter tua roupagem. Mas no âmbito geral, se a gente para olhar o storytelling, pô, a galera, ela segmenta mesmo que rapidamente, pau, e daqui a pouco mergulha na história. Entendeu? Porque senão, pô, tu vai chamar muita gente aleatória. Imagina eu começo a falar eu quero fazer um anúncio vendendo óculos. E eu começo a falar do meu dia, da minha rotina, barará, beleza, legal. Gente que. E depois ali, sei lá quanto tempo depois que eu vou cair no óculos. Que eu vou cair no que eu queria falar. Só que, pô, já perdi muita gente, sabe? Já perdi muita gente. Pensa que o teu anúncio está sendo impresso ali para X pessoas. E se tu já não segmentar, pô, já tá se direcionando para pouca gente. E aí se tu ainda demorar para segmentar, essa pouca gente que tá ali vai ser tudo desqualificada. Entendeu? Tem que já segmentar para que no meio da multidão ela ecoe e reflita ali nas pessoas que realmente se interessam com aquilo, que se identificam com aquilo, que vão ter mais chance de absorver o resto do conteúdo, sabe? Seja ele totalmente escrito, seja ele um vídeo, seja lá o que for, entendeu? E que vão ter mais probabilidade de, no final das contas, fazer o que está propondo. Entendeu? Então segmenta o quanto antes, direciona bem a tua mensagem. Muitas vezes se chama pela classe, pela categoria, pelo nome, pela idade, pelo sei lá por onde, mas segmenta. Quando tu olhar para a mensagem, tu pensa, se eu fosse essa pessoa que eu estou querendo falar, quando eu vejo essa mensagem, eu entendo que essa mensagem é para mim, nitidamente, sem dúvidas, para mim e somente para mim. Até porque quando a gente está pensando em copy, tu não pensa em falar com uma multidão, é sempre o papo de um para um. Quando eu estou gravando esse vídeo, eu tenho, claro, tenho clareza de que essa mensagem vai ser vista por várias pessoas. Só que cada pessoa está vendo na sua unicidade. Por mais que eu esteja aqui numa tela com vários amigos meus aqui vendo, cada um está vendo da sua perspectiva, sabe? Cada um está vendo na sua individualidade. Entendeu? Então é um papo sempre um para um. Quando se pensa em copy, eu tenho que sentar com o cara frente a frente, uma salinha, que nem quando a gente era criança, sabe? E eu, ao menos, passei por isso. Eu brigava com meu irmão, e aí meu pai e minha mãe me colocavam de frente com meu irmão, sentado numa cadeirinha. Quando tá pensando em copy, é mais ou menos essa ideia. Tu não tá numa plateia falando com uma arquibancada, com um estádio. Por mais que seja assim o cenário, mas tu tá sempre falando de um para um. Tanto que, ponto primordial de copy, tu não escreve nós vamos fazer não sei o que, para fazer para vocês, para não sei o que. Não, fazer para você. Eu e você, nós dois. Você vai fazer tal coisa, entendeu? É sempre papo direcionado. Então segmenta bem, tem essa clareza e direciona bem a tua mensagem. E aí quando eu penso no corpo, grosseiramente, o corpo tem que condizer com o chamado. Que nem eu falei, não adianta eu começar a falar de óculos, daqui a pouco eu tô falando de ração de cachorro. E aí eu termino falando de tênis. Vai dar choque. E parece que são coisas simples isso. Nossa, Arthur, mas coisa básica, tu segmentar, tu não sei o quê. Para pra olhar. Para ver as mensagens, os anúncios que se encontra por aí. Sabe? Olha bem criticamente. Tu vai ver que a maior parte não pratica isso. Não pratica. E muitas vezes até pensa que está fazendo, mas está bem errado. Esses dias eu vi um anúncio que o cara estava lá, por exemplo, a melhor ferramenta para o seu time comercial se desenvolver. Uma coisa assim, sabe? E, pô, aí eu te pergunto, que ferramenta é essa? Nossa, Arthur, tá trazendo curiosidade, beleza, legal. Mas eu tenho entendimento de para quem é isso daí, tanto quanto do que se trata, rapidamente? Não, não tem. Para o seu time comercial, está falando com quem? Está falando com o gestor? Está falando com o líder? Está falando com o diretor da empresa? Está falando com o cara do próprio time? Tá ligado? Pô, e é o quê? Ferramenta é o quê? É um checklist? É um webinário? É uma consultoria? É um curso? É um e-book? Um playbook? O que é? Entendeu? Ah, vai trazer curiosidade? Não. Beleza. Vai trazer curiosidade. Mas vai trazer um monte de curioso, gente desqualificada? Pode até trazer gente que vai converter, beleza, mas a maior parte vai ser gente desqualificada, entendeu? E aí que é um baita de um deslize, que a galera acaba cometendo em relação a anunciar. Ponto primordial, segmentação. Segmentação. E o tráfego ele só potencializa. Se a tua mensagem ela já não está bem direcionada, tu vai jogar tráfego pra caramba, pensando em corrigir, mas tu só vai distribuir para mais um monte de gente que vai ficar boiando. Será que é para mim? Não é? Do que se trata, entendeu? Quanto poderia já deixar bem direcionado e puxar quem realmente tem intenção e probabilidade
de fazer aquilo que tu tá pedindo, entendeu? E aí o corpo tem que condizer com o chamado, claro, parece básico, mas não é tanto, entendeu? E aí, dentro do corpo, não demora muito, não demora uma vida para mostrar o teu produto, para falar o que tu realmente quer falar, entendeu? Por mais que tenha um contexto, mas não demora para chegar. Seja numa antecipação de um lançamento, seja, sabe, para uma live que vai acontecer amanhã, seja para um pós-abertura de carrinho ali, sabe? Enfim, seja lá o que for, não demora para chegar nesse contexto. Não demora, não enrola. Já segmenta, já fala, o papo é para ti, que é fulano XYZ, grosseiramente essa ideia. Tem várias maneiras de falar isso, sabe? Direciona bem a tua mensagem, e aí depois tu já chega e já complementa o que eu quero de real papo contigo. Posso contextualizar? Beleza, mas não demora muito, não tarda muito a chegar nisso, entendeu? E isso, como eu tô dizendo, varia, mas no geral é mais ou menos por aí o caminho. E aí depois tu vai olhar para um CTA. Qual que é a ideia do CTA? O CTA tu tem que complementar e tu tem que reforçar motivos sólidos. É como se fosse parar para pensar numa página de vendas, alguma página de captura, enfim, sabe? O reforço da promessa. O que tu falou lá no início, reforça no CTA, sabe? Funciona muito bem. E como eu disse, nem sempre tu vai usar CTA. Nem sempre. Nem sempre vai ser um anúncio de oferta. Entendeu? E aí tu tem que saber ter jogo de cintura, entender os âmbitos e as variáveis da comunicação como um todo. Comunicação não é quadrada, não adianta a gente prender. Eu posso pegar e pensar num cenário específico e idealizar para aquele cenário. Só que são tantas variáveis, entendeu? Então é preciso, por mais que eu tenha um padrão, que eu tenha um formato, é preciso ter um pouco de jogo de cintura para entender o contexto. É que nem na nossa vida quando a gente para se comunicar com alguém. Quando a gente vai na padaria, quando a gente está no supermercado, quando a gente está no trabalho, entendeu? Jogo de cintura. Entender que existem várias nuances na comunicação e é preciso permear por isso. E a questão é justamente isso. Segmenta bem, contextualiza em relação, reforça o que está falando e não demora para chegar, sabe? Ali onde o miolo da tua mensagem. E por fim, reforça a promessa se tu for ter um CTA e chama a pessoa, se for realmente necessário, se for preciso, como eu disse, se tiver um CTA. Valeu? Parece básico, mas reflete um pouco a respeito disso. Reflete um pouco que tu vai ver que a maior parte do mercado acaba deslizando e muito. Não só nisso, como em vários outros conceitos, princípios básicos de copywriting. Fechou? Se gostou desse vídeo, curte, se inscreve no canal, compartilha com quem tu acha que vai ser útil, comenta aqui embaixo e fique comigo para mais e melhores vídeos cada vez mais. Valeu? Tchau, tchau.